Eu vou fazer uma explanação geral de algumas coisas que eu acho importantes e depois a gente vai abrir para a conversa, na medida que o seminário, o principal objetivo é a participação de vocês. A gente quer ouvir também os depoimentos, as opiniões, os possíveis questionamentos. O importante é essa interação que a palestra pública tradicional no centro não permite. É um grande pensador franco-argelino do século passado, Alberto Camus. Ele dizia que só há um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio. Porque o suicídio coloca em questionamento o próprio sentido da vida. Na medida que o homem não é o autor da vida, poderá ser o autor da morte. E a gente nota todas as religiões, praticamente todas as filosofias, as ciências humanas, as ciências médicas, as ciências sociais, todos vêm assumir uma posição contrária ao suicídio. E, apesar disso, em muitos países do mundo, a taxa de suicídio vem aumentando. Não é universal, não é em todos os países, mas em grande parte dos países. No Brasil, em particular, nos últimos 10 anos, a taxa de suicídio aumentou em torno de 7%. Então, é um tema que precisa ser examinado, porque é um problema atual e crescente, algo que ainda nós não conseguimos compreender. O Espiritismo, o movimento espírita, tem feito um trabalho muito bonito nesse particular. Diversas casas espíritas, jornais espíritas, as unificações têm trabalhado nesse sentido, de forma a esclarecer as pessoas. Porque a única coisa que nós espíritos podemos fazer é esclarecer e informar para que cada um tome as decisões de vida da melhor maneira possível. À medida que a gente não pode decidir por ninguém, nós podemos esclarecer e informar. Esse é o nosso papel. O Espiritismo, ele assumiu desde Allan Kardec uma postura contrária ao suicídio. Mas, diferente das outras filosofias, a nossa posição ela é racionalmente defendida. Nós temos argumentos precisos, fortes, profundos, contrários ao suicídio. E grande parte das filosofias não reencarnacionistas ou não espiritualistas não tem. Quais seriam, então, os argumentos que nós espíritas temos contrários ao suicídio? Vamos ver o primeiro aí, não. Eu registrei aqui 3 argumentos que me parecem importantes. O primeiro deles, o suicídio retarda o progresso do envolvido. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o espírito ele é inexistente, ele continua vivo. Qual o problema de interromper uma experiência reencarnatória? Ele continua sendo ele mesmo. A experiência reencarnatória, segundo aprendemos com a doutrina espírita, ela é essencial ao desenvolvimento de nossas potencialidades. A reencarnação em corpos perecíveis é uma fatalidade evolutiva. Allan Kardec deixou definido, desde o livro dos Espíritos, não é possível a uma alma recém-criada chegar à condição de espírito puro sem passar por uma série longa de existências corpóreas. Nós precisamos desse contato com a matéria. Por que é que nós precisamos? Logo após o filme Nosso Lar, um companheiro que não é espírita, lá do Sul, ele disse assim, Ricardo, agora eu não estou entendendo nada disso. Se lá tem casa, casamento, automóvel, escola, igreja, trabalho, por que a gente não fica por lá? Por que a gente não segue a nossa linha evolutiva lá, na medida que lá tem tudo que tem aqui? Num exame superficial, dá a impressão que sim, lá teria tudo que tem aqui. Nesse particular, nós poderíamos ficar só lá, mas não é verdade. Existem algumas diferenças entre a vida do mundo espiritual e a vida do mundo físico que tornam a nossa experiência aqui obrigatória. Primeira diferença, a reencarnação nos insere em um ciclo vital que é próprio da biologia corpórea. Fases, como, por exemplo, nascer, crescer, enamorar-se de alguém, gestar um filho, viver determinadas enfermidades que só existem na corporeidade, envelhecer. Essa dinâmica, esse processo, essa sucessão de coisas são dimensão espiritual. Isso é próprio da dimensão física. Cada uma dessas fases permite ao espírito viver determinadas emoções, construir determinados sentimentos,
Só as mulheres que gestaram um filho, que o viram nascer, que o amamentaram, sabem o que isso é. Só as pessoas que vivenciaram determinadas enfermidades compreendem o significado. Só as pessoas que envelheceram com dignidade sabem o quanto isso significa. Quantas pessoas mais velhas dizem assim, se aos meus 30 anos soubesse que eu sei hoje. Se quando mais jovem tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje, faria outras escolhas, tomaria outras decisões. Então, esse ciclo vital é próprio da biologia corpórea. Não existe lá. Segunda diferença, a luta pela sobrevivência. Quando nós reencarnamos, nós nos inserimos em um processo em que o trabalho é obrigatório. O trabalho não é todo o progresso. Chegando aqui, a gente tem que ir à luta, para comer, para vestir, para se agasalhar, para dar escola para os filhos, para cuidar da saúde. Esse cuidado não existe na dimensão do espírito. Lá chegando, se a entidade decidir nada fazer, nada fará. E nada vai acontecer, mesmo porque já está morto, não tem que morrer de novo. Agora, quando a gente chega aqui, tem que se envolver. E é através da luta pela sobrevivência que a gente cria, a gente inventa, a gente desenvolve a mente, a gente expande a consciência, a gente constrói as inteligências. O segundo motivo, é uma segunda diferença. Terceiro, período de infância. Não há um período de infância no mundo espiritual. Até alguns espíritos que morrem crianças, ficam crianças um tempo. Depois deixam de ser. Mas não há um período estabelecido de infância. Aqui há. Nós sabemos, pela obra de Allan Kardec, a importância do período de infância. Que coloca o espírito mais suscetível às modificações do seu caráter, ao trabalho educativo de pais, da escola, da religião. Como é que a gente vai transformar em homens de bem espíritos tão cristalizados no orgulho, se não passando por períodos sucessivos de infância, onde vão receber o exemplo, a admoestação, o aconselhamento, pessoas boas. A terceira diferença. Uma quarta diferença, o esquecimento do passado. Quando a gente morre, a gente leva para lá, e tem muito vivas, todas aquelas recordações que se deram aqui. As vergonhas dos olhos, as mágoas, as dificuldades de relacionamento. Isso está muito vivo. Quando a gente retorna para cá, passa aqui no escuro. É como se Deus dissesse, esquece o passado, reconstrua a sua vida. Volte sem se lembrar do que ficou. O esquecimento do passado é um elemento importante para a gente resolver determinados problemas. E, finalmente, uma quinta diferença. Convivência com pessoas diferentes. No mundo espiritual, a gente sintonia absoluta. A gente sabe, os avarentos vão viver com os avarentos, os sensuais com os sensuais, os estudiosos com os estudiosos. Lá é assim. Aqui não. Aqui é uma live. Todo mundo. O justo caminha com o justo, o preguiçoso caminha com o diligente, o perverso com o generoso, porque nós precisamos conviver com pessoas diferentes. É na convivência com o diferente que nós encontramos o caldo de cultura que permite o desenvolvimento de nossas habilidades. Notem, então, que a experiência corpórea ela é fundamental ao progresso. Abrir mão dela, abdicar dela pelo suicídio, é negar a si mesmo uma notável oportunidade de progresso. O segundo argumento que o Espiritismo nos mostra contra o suicídio não resolve o problema. Não resolve. O indivíduo vivia um drama consciencial, ele vai morto. Continuar com esse drama. O indivíduo padecia determinadas angústias, depressões, vergonhas, morto. Ele vai continuar com a mesma problemática. Então, não resolve e o agrava pelas consequências do ato, conforme a gente vai ver. E, finalmente, o terceiro argumento. Fere as almas afins. Porque muita gente diz assim, quando o suicídio é um ato isolado, o indivíduo pode dar conta do corpo dele, o corpo é dele, ele faz o que é. Não é assim. Nós não somos seres que vivemos isolados no corpo. Nós somos pessoas que pertencemos a um grupo de pessoas que confiam em nós, que dependem de nós, que nos amam e que nos querem bem.
Quando alguém se mata, ele atinge todo esse núcleo de pessoas. O suicídio nunca é um ato isolado. É sempre um ato coletivo, que atinge muitas pessoas, que fere muitos corações, que não vão se recuperar na queda. Eu tinha uma colega do SUS, assistente social, quando eu a conheci, ela já estava viúva há 10 anos, mas se matou com 2 filhos pequenos. E ela, 10 anos depois, ela me disse, Ricardo, parece que foi ontem, não recupera nunca. Os meninos pequenos fazendo terapia, ela me disse que o caçula chorava todas as vezes. Todas as vezes. Mãe, por que o pai fez isso? Suicídio, então, é algo que atinge o cerne da alma de muitas pessoas. Nós somos seres coletivos. A evolução é solidária. Ninguém cai sozinho. Ninguém se ergue sozinho. Ninguém adoece sozinho. Ninguém se cura sozinho. Então, o suicida tem que entender, o suicídio tem que ser entendido como um processo coletivo que atinge a alma de muitas pessoas. Visto isso, apresentando esses argumentos que são fortíssimos e que nós podemos trabalhar com as pessoas, que nós temos os princípios espíritas que nos permitem aí. Vamos tentar agora apresentar uma proposta de uma conversa com uma pessoa que perdeu alguém. O que é que nós vamos dizer para os seus amores, para a esposa, para o pai, para a mãe? Vamos dizer algumas coisas. Primeira coisa, Laura, essa pessoa precisa saber que ele continua vivo. Ele continua. Ele destruiu o corpo, a veste, o escafandro. Ele não. Ele continua vivo. E ninguém destrói a si mesmo. Destrói uma manifestação corpórea do eu em si. Ele é indestrutível. Nós somos imortais. Vamos existir para si. Ele continua vivo. E é ele mesmo. Com as suas virtudes, com os seus defeitos, com as suas facilidades, com as suas dificuldades, com seus gostos, com seus desgostos. Ele mesmo. Allan Kardec percebeu isso logo no início do contato com os espíritos. A morte não muda ninguém. Pois a morte nós continuamos. Com as mesmas inclinações, com as mesmas dificuldades pessoais. Se o indivíduo é triste, será triste depois. Se ele é extrovertido, será extrovertido. A morte não muda substancialmente, porque há traços de nossa personalidade que são da individualidade, que transcendem a corporeidade. Ele continua. É ele mesmo. Segunda coisa, Laura. Provavelmente não se encontra bem. Não se encontrar bem antes. Por cima. Ele continua sentindo, às vezes desesperado, angustiado, às vezes desencantado, outras vezes decepcionado. Ele não está bem. Nós sabemos que o ato em si do suicídio gera uma lesão na alma muito profunda. A energia que nós estendemos para destruir o corpo, ela é uma energia altamente destrutiva. E essa energia, essa força que a nossa mente produz no ar, essa força atinge em cheio o corpo, levando a esse corpo a alterações, a lesões, a distonias muito profundas. Isso vai se manifestar muitas vezes nessa entidade. O ato antinatural, ele sempre fere o nosso corpo espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos, que não é bom, que não é belo, que não é útil, que não é justo, que não é generoso, mobiliza uma energia ruim. E essa energia é a força que constrói o nosso corpo espiritual. Ela vai deteriorar determinadas regiões. Ele, então, não estará bem. Possivelmente, vai retratar em seu corpo espiritual algumas alterações geradas pelo ato do suicídio. Muitas vezes, as impressões da matéria ainda se mantêm. Não é possível que ele sinta frio, que ele sinta fome, que ele sinta sono, que ele sinta uma espécie de dor, mesmo não tendo o corpo físico. A repercussão psíquica do ato pode gerar uma espécie de dor. Ele não está bem. Terceiro, Laura, mas ele está sendo cuidado. Ele está sendo cuidado. Deus não desampara.
Não existe crime imperdoável. Não existe. Deus que criou o amor, que é o amor na sua plenitude, jamais iria abandonar alguém que errou, quando nós, como pais e mães, não abandonamos. Ele está sendo cuidado. E segundo informações mediúnicas de fontes muito seguras, Jesus escalou para cuidar dos suicidas. A alma que tem a maior capacidade de amar, que foi, na sua experiência terrena, na sua mãe espírita, que é Maria. Maria é o espírito responsável por todo o processo de acolhimento, de cuidado, de terapia do suicídio. Porque o suicida é visto no mundo espiritual como um enfermo, um espírito enfermo, um espírito que, ao abdicar da nave antes da hora, ao se tornar um clandestino no mundo espiritual, ele precisa ser cuidado, está enfermo, está doente. Então, Maria vai, com a sua legião de espíritos bons, assumir essa alma e cuidar dele. Por mais aparentemente que ele esteja numa região de sofrimento, uma região aparentemente expiatória, lá ele está olhando, lá ele está cuidado, lá ele está sendo visto. Não está abandonado. E quais os recursos terapêuticos que Maria e seus assessores usam no sentido de tratar essa chave? Nós podemos, didaticamente, aqui, Laura, apresentar 3 recursos disponíveis que atualmente são usados no socorro ao suicídio. O primeiro é aquele que se dá logo após a sua morte. Seria um atendimento espiritual de emergência. Ele é acolhido, levado para um local adequado, onde vai receber o suporte imediato, onde vai receber recursos fluídicos, que vão aliviar aquelas dores emergenciais, que vão trabalhar nas suas carências, na sede, na fome, no sono, que vão dar a ele um equilíbrio momentâneo. Ali ele vai receber esse suporte. Alguns, com lesões muito profundas, precisam de um contato com o fluido vital que só existe nos encarnados. Então, nós sabemos que alguns desses espíritos suicidas são trazidos para grupos mediúnicos na Terra, onde, através de médicos de boa vontade, incorporados desses médicos, eles vão poder receber essa energia que vai auxiliar na recomposição de determinadas lesões perispirituais. Terminada essa primeira fase, que é um socorro emergencial, muitos vão se inserir num segundo processo do tratamento, que seria uma reencarnação compulsória. O que é uma coisa compulsória? É uma coisa obrigatória, é uma coisa que é necessária porque não tem jeito de se furtar a ela. Essas reencarnações compulsórias são importantes e às vezes necessárias na reorganização psíquica e perispiritual do suicídio. Porque às vezes as lesões do corpo espiritual são tão profundas, decorrentes das lesões psíquicas, que ele necessita de um contato com a matéria, às vezes um contato breve, para reorganizar-se mentalmente, para reestruturar o corpo espiritual, preparando-o para uma outra encarnação. Então, nós vamos ter muitas vezes aqui casos, por exemplo, de reencarnações frustradas. Espíritos que vêm com a gravidez, e ao final da gravidez são abortados, ou vem uma morte fetal, ou desencarnam logo depois de nascer. Grande parte das vezes são suicidas, que precisam viver aquele período, aquele momento, para a reorganização pessoal. Outras vezes, eles chegam a reencarnar e vêm a falecer na infância, através de doenças cardíacas congênitas, de cânceres que se estabelecem, de acidentes, de atropelamentos, ou até mesmo no início da idade adulta. São, sim, muitas vezes, espíritos que precisam desse período para a reorganização, como se fosse fazendo parte de um tratamento, se preparando para uma tarefa que virá depois. Concluída essa segunda fase, isso não é regra, não é para todos. Nós estamos apresentando um plano geral. Concluída essa segunda fase, ele vai precisar voltar. Uma reencarnação que a gente chama de prova. Prova o quê? Experiência. Porque esse espírito que se matou, via de regra, ele traz uma inclinação negativa nessa área. Todos nós temos inclinações más. Alguns de nós temos a inclinação do poder, só estamos bem quando mandamos. Outros temos a má inclinação do narcisismo, só estamos bem quando nos destacando, aparecendo, precisamos de aplauso. Outros temos a inclinação da indolência preguiçosa, nós mesmos,
próprios compromissos. Outros é inveja, o egoísmo, enfim. Alguns espíritos têm uma fragilidade que é própria deles, que é a falta de resiliência. Uma falta de força pessoal para superar a adversidade. Isso faz com que eles venham atacar. Então, sabe-se que é frequente a reincidência. Na Kardec, desde o livro do Céu e Inferno, já relatava que o suicida reencarna com uma tendência a recorrer ao ato. Porque isso é uma fragilidade própria dele. Ele precisa vencer isso. Porque se ele não vencer isso, a problemática do suicídio não vai ser resolvida isso aqui. Ele precisa resolver. Nessa reencarnação como prova, ele vai vir para tentar trabalhar o cerne, a causa fundamental do suicídio. E aqui ele vai se deparando novamente com a mesma dificuldade. Foi a causa do suicídio. Porque não há outra forma dele corrigir em si mesmo a dificuldade, senão vivendo-a, senão enfrentando-a, senão superando-a. Então, se ele se matou pela perda de um ente querido, é possível que a perda de um ente querido volte a atrapalhar. Se ele se matou por uma doença grave, por um caminho de castelo branco, ele vai vivenciar essa integridade. Se ele se matou por decorrência de uma falência econômica, é possível que essa falência econômica o acompanhe. Ele provar a si mesmo que... A esse respeito, nós temos a história da Ivone, do Amaral Pereira, da Ivone, essa médium extraordinária. Esse segundo consta foi suicida na reencarnação anterior. Ela se atirou nas águas do Rio Tério em decorrência de uma dor defraudada, uma amor perdido. Nessa encarnação, ela veio com uma série de dificuldades, segundo ela própria, inserida também a carência de afeto. Porque a Dona Ivone foi uma mulher que, sozinha, a vida toda, nunca se casou, mas queria se casar. Há pessoas que vivem bem as suas felizes. Ela não, ela queria casar, ter filhos, família, porque todas as relações que surgiram na vida dela eram relações mentirosas, frustrantes, não conseguiu. E um dia ela explicou por quê. Divaldo Franco, numa palestra, que ele proferiu já há mais de 20 anos, ele contou quando foi conhecer Dona Ivone. Ela morava na casa de uma irmã, num bairro, na cidade do Rio de Janeiro. Ela viveu sempre com os pais, com a morte dos pais, foi viver com a irmã. E o Divaldo disse que quando se aproximou dela, ela estava com o braço engessado. Ele perguntou, mas irmã Ivone, que houve? Ela disse, Divaldo, eu caí, quebrei o braço. E disse assim, e esse braço quebrado aqui, meu irmão, me foi legado no livro Memórias de Justiça. Mas como assim? Como legado de ensino? Assim que o livro foi publicado, eu saía de casa, havia chovido, o chão estava molhado, 2 espíritos, vampirizadores de suicida, se aproximaram de mim e disseram, isso aqui é para você não se meter mais com novo. Muito rápido. Eu caí, quebrei o braço. O Divaldo muito jovem, mas Deus tem mentido. Onde estavam os bons espíritos que não protegeram esses nossos irmãos, etc. E ela então sorriu e disse assim, meu filho, eu fui uma suicida no passado. E eu agradeço a Deus esses pequenos sabores, porque através deles eu vou conseguir pacificar a minha consciência. Mas não pense você, disse ela, que os incômodos dos nossos irmãos obsessores é a menor fonte de aborrecimento. E aí ela narrou. É a absoluta carência. Eu me matei por um amor defraudado. Logo, sem amor. Para aprender a amar sem custo. O Divaldo conta um fato impressionante. Certa feita, ela arrumou um namorado. Era um cara bacana, oficial da aeronáutica. Ela estava encantada com ela. E saíram para jantar. Como se aproximava da porta do restaurante, um de seus espíritos protetores apareceu pela sua visão mediúnica e disse, Ivone, onde você pensa? Não, eu vou jantar. Estou mais batendo, estou com o namorado. Então, você está com o namorado? Comigo. E se esse seu namorado aí começar a exigir de você, renúncia. Renúncia à mediunidade. Renúncia ao espiritismo. O que é que você vai fazer? Não faz isso. Tento te imaginar que o espírito que esse eu prometer na vida afetiva do médico, ela levou um susto, o espírito foi triste. Pois eu vou dizer uma coisa.
Se você entrar com esse rapaz agora, nesse restaurante, nunca mais libera. Ela contou tudo. E ela fica na situação dramática, quando chama de verdade, atormentada. Muitas vezes ela é socorrida pelo com menos de um ano, capaz de morrer no plano de tratamento. E ela, então, naquela situação toda, sai correndo, deixa o rapaz na porta do restaurante e nunca mais. 3 semanas depois, ela é informada, moço. Então, essa terceira fase é essa fase difícil, mas é uma fase de grande apoio. Desde pequeno, esse suicida ligado às ossos de Maria está sendo acompanhado por Espírito Santo, que vão fortalecê-lo, protegê-lo, encaminhá-lo para locais onde centros espíritos, por exemplo, onde ele vai encontrar força, estímulo, cuidado, orientação. Quantos casos, minha gente, de tentativas de suicídio malogradas? Para cada um caso de suicídio que se concretiza, registram-se 30 não são consumados. 30 tentativas não são consumadas. A gente imagina aí a presença desses espíritos juntos, atuantes, para evitar o processo de recurso. Seguindo, então, no nosso raciocínio, nós já conversamos dizendo, primeiro, ele está vivo. Segundo, não está bem. Terceiro, ele é cuidado. Quarto, precisa do nosso Deus. O que o espírito suicida mais necessita da vida é o perdão. E esse perdão, ele vai se estabelecer em 3 dimensões. Primeiro, perdoar a nós mesmos. É muito comum, quando a gente vê doente dele, a gente começar a buscar. Eu devia ter feito, eu não devia ter feito. Eu devia ter ido, eu não devia ter ido. Quando é através do suicídio, é muito mais grave. Porque os entes queridos sempre passam a acreditar que tem responsabilidade. E muitos, a vida toda, se cobram um de outro. Segundo, perdoar a possíveis pessoas implicadas no seu suicídio. Porque também é uma relação psicológica muito comum. A gente quer encontrar culpado. Eu tive pacientes que a família nunca foi numa consulta. Quando morreu, veio todo mundo culpado, está enfermado, tal. A gente quer encontrar culpado para aliviado. Foi a namorada, foi o patrão, foi o sócio. Não é hora de culpabilizar. Se tiveram responsabilidade lá, vão se haver com a sua consciência livre. E terceiro, perdoar a ele. Na cidade de Milão, na Itália, uma médium vinculada ao movimento da transcomunicação, ela estava no escritório quando o seu patrão pede que ela digite um texto para determinada empresa e faça 3 cotas da empresa. Ela então vai lá, destinatário, monta a empresa, o endereço, motivo, escreve o que o chefe lhe disse, baixa o nome do chefe para ele assinar, pediu 3 cópias das impressoras, foi conferir as cotas, muito estranho, porque a terceira não era nada daquilo que ela viu. Quando ela vai ler, a terceira cópia está assim, destinatário, meus pais, endereço. Motivo da carta, pedir perdão pelo meu filho. Depois do texto, comovente, um jovem, senador, embaixo, um irmão. Ela era médica, conhecia o processo. Os espíritos usaram ela através de um recurso eletrônico para atingir, chegar aos pais. O endereço estava lá, não foi. Encontrou 2 velhos, para quebrar, eles estavam certos. Nossa filha era estudante de formar. Rompeu um relacionamento, não deu cabo, cara. E ele vinha agora pedir aos pais que o perdoassem para que ele tivesse paz. Mesmo porque, minha gente, ele pode não ser tão culpado quanto parece. O suicida pode não ser tão responsável quanto aparece no primeiro nome. Porque há muitos casos de atenuantes. Condições que intervêm, que estão junto do ato, e que, em grande parte, são responsáveis pela atitude.
A questão da obsessão que nós espíritas estudamos está fortemente ligada ao suicídio. Há muitos casos de obsessão que levam a um homicídio espiritual. Para nós é suicídio. Para Deus, não. Foi morto. Morto por espírito. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec conta uma história muito instrutiva, a história de Antoine Bell. Bell, ele era caixa de uma agência bancária no Canadá, casado, vários filhos, boa situação financeira, excelente saúde, mulher. De repente, ele entra num quadro de melancolia, de tristeza, desânimo, não queria mais trabalhar, não queria sair de casa, não queria tomar banho. E certa madrugada aparece um morto suicídio. O caso chega ao conhecimento de Allan Kardec, lá em Paris. E Kardec evoca o espírito de Antoine Bell para aprender. E ele se comunica, há um diálogo. E quando Allan Kardec pergunta, por que você é uma pessoa saudável, uma pessoa de boa situação financeira, uma família que o amava, por que você se matou? Ele diz, mas eu não me mato. Eu fui assassinado pelo espírito. E contou a sua história. Na encarnação anterior, ele vivia numa região do Mediterrâneo, havia se encantado de uma jovem, ela também teve, mas o pai da moça queria casá-la com um rapaz rico da moça. Impediu o relacionamento dos dois, obrigando-a àquele casamento. Mas Antoine Bell nunca aceitou, e certa feita, sorrateiramente, envenena o rei. Ai, do rapaz assassinado, nunca ouvi. Antoine Bell reencarnou, então, em espírito, conseguiu localizá-lo lá no Canadá, reencarnado. Pai, e desencadeou uma obsessão pelo ódio profundo e fez o que matar. Atenuante dos transtornos mentais. Pouco tempo eu vi uma notícia, uma médica que se matou no sul do país, colocando fogo no corpo. Jamais um médico vai se matar colocando fogo no corpo, quando conhece tantas formas de se matar, teoricamente indolores, mostrando que estava ali alguém que estava sob forte perturbação. Eu trabalhei no início da minha vida em psiquiatria como clínico e cheguei a ver alguns casos de suicídio na clínica São Luís. Eram pessoas que chegavam ao hospital tão perturbados. Eu lembro de um deles que não conseguia sentar para conversar. Tal angústia, tal estado de desespero, ele não conseguia responder uma pergunta. Que a madrugada não foi encontrado morto. Nesse particular, eu queria trabalhar um pouquinho com vocês essa ideia. O transtorno mental, na gênese, como um forte fator predisponente do suicídio. Eu trago aqui, lá, o parecer do Jeffrey Lieberman. Esse é um psiquiatra muito influente nos Estados Unidos. Nesse livro, Psiquiatria, uma história não contada, diz o seguinte, olha só. A grande maioria dos casos de suicídio se dá em pessoas com transtornos mentais. Aqui é psicose, transtorno bipolar, depressão grave, borderline, esquizofrenia, os quadros mais graves. Mas nem todos se matam. Mas nem todos os doentes mentais se matam. Estudos mostram que os que se matam possuem excesso de receptores de serotonina no núcleo dorsal da raça e no tronco cerebral. Olha só. A maior parte das pessoas que se matam tem transtornos mentais. Dentre esses que têm transtornos mentais que se matam, eles detectaram uma alteração, uma lesão no cérebro, uma mudança a nível da química. Notem como a coisa é muito mais profunda. Há uma base química, cerebral, orgânica, acompanhando muitos casos, não se pode dizer que são todos, mas ele disse que a grande maioria. Nós encontramos na obra espírita algum pensamento que ratifique essa ideia? Na revista espírita, olha o que São Luís escreveu nesse artigo de novembro de 58. O homem que se suicida está superexcitado. Tem a cabeça transtornada.
e realiza esse ato sem coragem nem temor, e, por assim dizer, sem ter consciência, se pudesse escolher, não veríeis tantos suicídios. São Luís, presidente da Sociedade Espiritual, se pudesse escolher, não se veria tantos suicídios. Vamos tentar entender esse se pudesse escolher. A escolha existe. A possibilidade de não fazer é real. Aprendemos com o livro dos Espíritos que não existe arrastamento. Ele não veio fazer. Não é que a opção não existe. Ele está tão transtornado que para ele é como se a opção não existisse. Mas ele não consegue. E a gente foi dito uma obra cartesiana. É exatamente o que o psiquiatra está dizendo hoje. Se pudesse escolher, não veria tanto. Porque o suicídio está superexcitado. Sua cabeça transtornada para a linguagem da época. É uma linguagem da época. Para dizer que ele está sofrendo transtorno. E trouxe também de uma psiquiatra espírita recente, Thaís Moriano. Thaís é uma psiquiatra de 40 anos de São Paulo, com doutorado em psiquiatria da infância e adolescência. E ela tem feito alguns seminários muito bons. Olha só o que a Thaís Moriano fala. O suicídio não é uma escolha. São Luís está dizendo. Não é que a escolha não existe, não existe. É o resultado de uma mente desequilibrada, que não consegue, naquele momento, encontrar soluções para os seus problemas. A maior parte dos sobreviventes de uma tentativa de suicídio sente-se aliviado por não ter conseguido. A Thaís, como psiquiatra, ela atende pessoas que tentaram se matar, não conseguiu, só internada, ela vai vir. Ela diz, quase todos estão felizes, estão aliviados. Olha, você tentou se matar, não conseguiu, está aliviado, por que não está vendo? Desespero era tamanho. Olha, sempre se aliviado. Se fosse, de fato, uma escolha, a sensação dessas pessoas seria de frustração. E não de alívio. O que eles querem é fugir de uma situação dolorosa, que às vezes nem é tão grave. Ela conta um caso de um velhinho, proprietário rural, que se matou por uma conta de água. Ele recebeu uma conta de água, dizendo que ele estava devendo há vários anos. E era uma soma absurda, ele não teria honestíssima, a vida inteira, que meu filho ajudou a criar nele. Deus vai ter que se matou. Depois descobriram que a conta foi criada errada. Então, o cara diz aqui. Eles querem fugir de uma situação dolorosa e o estado de perturbação é tão grande que não sabem o que fazer no desespero. Então, tá. Por isso, ele pode não ser tão responsável. E, finalmente, Laura, ele espera que a gente olhe por isso. Os suicidas são muito sensíveis às orações. Ivone Pereira orava todas as tardes para o suicídio. Ela tinha um caderninho. Todo caso de suicídio que ela estava sabendo, ela anotava um nome e orava. E ela conta que muitas vezes os espíritos ofereciam para ela, ela não tem que parar, mas suas orações me ajudaram a me abrir uma porta. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, parece para os suicidas. Kardec diz assim, sabemos qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre o espírito do suicídio. Os espíritos, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai no remorso pela falta cometida. E que a vossa assistência lhe dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para reparar. Eu vejo na prece para o suicida 3 ações importantes. A primeira é aliviar quem sofria no inicial. A nossa oração funciona como um balde. Forma-se uma corrente fluídica que vai até ele e alivia. No livro Amor e Saudade, que Chico recebeu, a história de Ranieri, um rapaz que se matou com 18 anos com um título bem.
mas antes de se matar, pediu aos pais que doassem suas córneas para Deus. Anos depois, escrevendo aos pais, através do Chico, ele conta que teve grande alívio em momentos do seu processo de recuperação da dimensão. Em que a ferida que ele criou no perispírito parava de sangrar, em que a dor desaparecia, em que a angústia aliviava, e depois ele foi informado, aqueles instantes de alívio correspondiam a orações de duas moças que na terra voltaram a vida graças às formas. Aliviam a sua situação momentânea. Segundo, a oração pelo suicídio, diz Kardec, estimula o arrependimento. E nós espíritas sabemos que o primeiro passo do soerguimento moral é o arrependimento. Enquanto a gente não se dá conta do que fez, enquanto a gente não diz para a gente mesmo, a gente estava errado. Nada se abre. Nada avança. Então, essa oração vai tocar, para ele dar-se conta da polícia. E terceiro, vai renovar a sua esperança. Ao saber que pessoas pensam nele, pedem nele, ele vai sentir-se fortalecido. Porque é a esperança, a força, que nos permite recuperar os momentos. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, colocou lá 3 são as virtudes: fé, caridade e a esperança. E Paulo dizia que a mais importante é a caridade. Sim, do ponto de vista do desenvolvimento do espírito. Mas do ponto de vista da sobrevivência aqui na Terra, mais importante na Terra é a esperança. Muitas pessoas sobrevivem sem caridade. Pode dizer muito isso, ficou muito bem. Muitas pessoas sobrevivem sem fé. Quantos materialistas aí estão? Ninguém sobrevive sem fé. E é por isso que muitos definidos graves se matam. Eles estão muito mal e não veem. Falta uma gota de esperança. A desesperança é tamanho que eles preferem. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos o que mais faz sofrer ao espírito culpado em expiação, a resposta foi essa: o fato de acreditar que vão sofrer. Porque, né, gente, o que nos socorre é saber que vai. Eu falava isso com meus estudantes na época da aula na faculdade de medicina. Vocês só aguentam esse curso, vocês sabem que daqui a 6 anos vai acabar. Se dissesse para vocês, vai ser isso a vida inteira, todo mundo embora. Há um tiro na cabeça. A gente suporta as agruras, a gente vence as adversidades, porque a gente sabe que vai passar. Isso é o sentimento. Então, nós precisamos sempre manter acesa chama da esperança para vencer a dificuldade. É o que eu tinha, assim, no primeiro momento para colocar para vocês, mas o que está aberto aí para o bate-papo. A dona Tereza aqui no virtual ia levantar a mão. Qual foi mais rápido que vocês, tá vendo? Terezinha Gonzaga, você queria fazer uma pergunta? Não, obrigada, não quero não. Você levantar a mão. Não, Ricardo, segundo informações que nós temos, o sofrimento do suicida ainda é muito grande. E nós temos, assim, mais ou menos uma ideia de que ele sofre muito no plano espiritual. E, ao mesmo tempo, nós também sabemos que essa informação é relativa, porque a gente não sabe quanto tempo realmente que o suicida ele vai passar lá no plano espiritual, as suas dificuldades, as suas perturbações. Mas nós temos ideia de que não é tão pouco quanto a gente pensa também, devido a esse ato que ele cometeu. Né? Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, porque eu passei por um processo, uma situação, eu tinha 18 anos na época, hoje eu estou com 61, e foi um colega que ele tinha 18, eu tinha 17.
E ele, às vezes, se suicidou. Então, de lá para cá, de vez em quando eu me lembro dele, mas me lembro assim, de uma forma muito suave, não perturbadora. Mas eu penso nessa situação, ele lá no plano espiritual, né? Se até hoje, né, ele com 17 anos isso aconteceu, se até hoje ele ainda tem, talvez, esses momentos ali de preocupação, como seria mais ou menos? Só assim para me ajudar um pouco nesse raciocínio. Os casos que a gente tem descritos na literatura mediúnica, os casos mais importantes que mostram essa situação de sofrimento, são situações muito particulares de indivíduos que eram materialistas, ou que eram hedonistas, ou que eram indivíduos que se preocupavam com o seu semelhante. Todos os personagens do livro Memória do Suicídio se encaixam nisso que eu te falei. Nenhum deles era um homem voltado ao bem, era um homem que cultivava as virtudes. A gente tem que considerar que o ato do suicídio, por si só, ele traz dificuldades no processo desencarnatório. Mas a gente não pode examinar que seja só isso. Há uma série de outros fatores implicados, relacionados a essa desencarnação. A história de vida desse o bem que ele fez, o que ele construiu de amizade, as vibrações que vai receber de gratidão, tudo isso se soma. E muitas vezes vai reduzir de forma significativa o sofrimento. Então a gente não pode achar que essas descrições que a gente tem, elas são a regra geral. Cada caso tem as suas particularidades. Muito relacionado, por exemplo, à história de vida do Pedro. Pedro Nava se matou com mais de 80 anos. Pedro Nava foi uma criatura, contribuiu muito em benefício de muitas pessoas. Foi um médico humanitário, foi um escritor de talento, escreveu muita coisa boa, que consolou pessoas, que instruiu. Isso não conta. O fato dele, no momento da vida, num instante de reflexão, ter feito uma tolice, vai negar toda a sua história? Não. Tudo isso conta. Então, o sofrimento, ele existe, mas ele não pode ser relacionado apenas ao ato em si. A gente tem que examinar todo o contexto. Uma das obras de André Luiz, se eu não me engano, Missionários da Luta, é a história de Raul. Raul foi um suicida, com 40 dias de morte, ele já estava acolhido no posto-socorro, na clínica, já ciente, já recebendo visita da esposa do cara. Certo? Então, essa regra geral da gente acreditar que todo suicida está numa situação de sofrimento atroz não é real. Há muitos casos de sofrimento, mas que atingem espíritos também que nunca tiveram uma atitude superior na vida. Estariam sofrendo também, mesmo que não se matassem. Percebe? Então, a sua colocação é muito boa, e a gente tem sempre que avaliar bem, porque a gente não pode construir uma tese espírita a partir de alguns personagens da literatura. Aqueles personagens têm características particulares. Certo? No caso do Memória do Suicida, todos eles eram ou materialistas, ou hedonistas, pessoas que não se preocupavam com nada. Que viviam apenas preocupados com a própria vida. Daí, naquela situação calamitosa, conforme a descrição. Certo? Certo? Pois não. Lá atrás, depois a gente... Tem uma mãozinha levantou antes de você, depois vem você. Tá. E como olhar a questão daquele indivíduo que é um suicida inconsciente? Ele vive uma vida, mas ele não tem a consciência dos riscos que corre, e isso termina, muitas vezes, numa situação de desencarne. Mas como é olhar isso? Sim, o Kardec já reconhecia isso, chamava de suicídio moral. O Kardec chamou de suicídio moral, no livro dos Espíritos. E o André veio com a ideia de suicídio inconsciente. Né? O suicídio inconsciente é uma atitude que algumas pessoas cometem no campo do excesso, né? Da imprudência, do descuido, da irresponsabilidade, que coloca em risco a própria saúde, muitas vezes levando ao desencarne. É claro que a gente tem que entender de uma outra forma que não há intenção de morrer. O que configura o ato do suicídio
que a gente chama de direto, o suicídio propriamente dito, é o desejo de morrer. Mesmo que ele não tenha esse desejo, conforme a doutora Thaís mostrou, o São Luís mostrou, mesmo que isso não seja um desejo, a intenção foi se matar. Certo? Ao agir, a intenção foi se matar. Suicídio indireto não há intenção de se matar. Há uma vida descuidada, uma vida irresponsável, uma vida, às vezes, vinculada a excesso, que leva a um desencarno antes da hora. Portanto, assim, o seu processo de reparação é diferente. Ele é um processo de reparação que também vai se dar segundo os princípios de causa e efeito, mas não tem a gravidade do suicídio propriamente dito, porque a intenção não foi matar. Segundo o livro dos Espíritos, a intenção é o que mais conta, né? Quando a gente examina o processo de culpabilidade. Tá? Depois a senhora de beijo, depois aqui, depois a gente vai para. O que eu quero é o seguinte, eu tenho síndrome do pânico. Será que toda pessoa que tem essas coisas tem um obsessor ou não? Porque eu, quando penso agora, está tudo bem, não tem dente, está ótimo, eu estou normal, e acontece que tem um problema, eu vou repetir tudo. Quer dizer, o meu remédio já vai precisar ser reado novamente. Eu já estou sentindo aquela dor de vida, sinto aquela coisa feia, não sei o que, aborrecimento, vontade de não fazer nada. E o que acontece? Eu fico dentro de casa. E talvez eu costumo não ir nem na varanda da frente da minha casa. Eu fico lá dentro e eu faço uma coisa, eu faço outra, eu não saio. Eu não consigo. Agora, será que eu vou obsessor? O que será? O que será esse programa que eu não consigo ver para frente? Não, eu não acho que a senhora seja desse diabo. Né? A senhora saiu da sua casa no sábado à tarde, veio sentar numa cadeira, eu ouvi uma pessoa falar aqui uma hora, prestando toda a atenção e ainda está participando. Não tem obsessor aí, certo? O problema do transtorno do pânico é na química do cérebro. Vários fatores, uma tendência hereditária, mais experiências de vida, várias coisas foram se somando e fizeram com que o seu cérebro tivesse determinadas deficiências de certas substâncias, principalmente serotonina. Então, o problema é uma doença física, tal qual a hipertensão, tal qual o diabetes. E é uma doença que deve ser tratada, né? Com medicamentos, com psicólogos, se possível, com a frequência ao centro e tudo mais. Mas é uma enfermidade do próprio corpo que tem, obviamente, como todas as enfermidades, raízes espirituais, né? Porque a gente traz muita coisa. Mas o problema é físico. E o fato de você ter alguma piora com o estresse não é próprio dessas enfermidades. Muitas pessoas têm uma piora do diabetes com estresse, têm uma piora da hipertensão com estresse. Não se cuide, não. Isso é da própria enfermidade. Cuide direitinho, que você está indo muito bem. Tá? Aqui, né? Eu queria mais falar sobre questão profissional. Eu também sou da área da saúde, sou enfermeiro. E há 2 anos eu terminei uma residência de psiquiatria e saúde mental pela HU. Mas é uma experiência mesmo profissional. E antes da residência, eu trabalhava como enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família em Santa Luzia, lá na UBS de Santa Luzia. E lá em Santa Luzia a gente tinha um projeto de educação em saúde numa escola estadual. Eu não me lembro o nome agora da escola, mas lá em Santa Luzia. Era sobre educação sexual e reprodutiva, mas a gente também abordava muitas questões, sobre bastante social lá, sobre violência e também sobre prevenção do suicídio. E, assim, desde essa época, isso faz uns 5 anos, eu vi, assim, eu chegou a falar na questão do campo de período, enquanto os jovens estão tendo uma tendência de saúde mental alterada, de tendências suicidas. E depois, quando eu fui para a residência, cheguei a passar por vários CAPs, né? Cheguei a passar pelo CAPs da infância e juventude, lá no Bom Pastor. Eu cheguei a atender crianças, cheguei a 20 adolescentes. Uma criança de 9 anos, já com vários casos de automutilação, falando sobre suicídio mesmo. E você via, assim, também, nos jovens, muita esperança com relação ao futuro, né? Questão de
trabalho e tudo mais, e ao mesmo tempo eu vejo também como que a rede de saúde mental do transporte, e ela é muito deficitária, a questão do acesso. Então, assim, né, tem a questão do transtorno mental ser o principal componente do suicídio, mas também, assim, a falta de suporte que muitas vezes a pessoa tem, né, de profissional e de ter o acesso, né. Psicológico, então, assim, é muito difícil você conseguir um profissional psicólogo pelo curso na cidade. Então, assim, eu fiquei assustado, assim, só quando eu me inseri na área, eu vi a quantidade de jovens que vão tendo esse comportamento. Talvez fosse diferente se a gente tivesse uma estrutura melhor, né? Talvez muitos casos seriam prevenidos, né? Se tivesse uma estrutura de apoio melhor. Porque ele precisa muito desse apoio naquele momento, né? Eu acho que você escuta lá. Tudo bem. Vou colocar uma questão. Então, a gente tem duas amigas, são pessoas instruídas, mas se dizem, de certa forma, materialistas. Não, uma delas, principalmente, coloca que acredita em Deus, acho que em contrapartida também não acredito na nossa continuidade enquanto que a gente deixa a carne. E ela fala que, à medida que ela foi envelhecendo, ela tem 40 e poucos anos, ela não tem coragem, acho que ela não tem vontade de enfrentar sofrimento em relação à doença. O pai dela tem Alzheimer, e ela talvez seja assustada com isso. E ela já se coloca pronta para, em alguma dificuldade, porventura ela venha a ter, né, relacionada a sofrimento, né, em relação à saúde, ela pretende fazer a suicídio assistido, né? Já em alguns países isso é possível. Então, a gente, no dia, começou até a tentar, a gente estava até numa reunião online, que eu queria conversar com ela, e a gente foi tentando removê-la dessa ideia, sabe? Mas sentir que ela estava tão indefinida, acho que até, assim, já fez até documento em cartório para que consiga efetivar essa ideia e dar um pesar para uma pessoa boa. Você vê assim, a pessoa nessa linha de conduta, né, de medo e de sofrimento, para não se trabalhar, né, psicologicamente para isso, emocionalmente, espiritualmente, porque a gente sabe muito bem o quanto o sofrimento pode nos ajudar, né, para o nosso desenvolvimento, nosso progresso. E acho que isso me assusta de ver assim, como ela já está definida, né, com essa decisão de prefere morrer. Eu vou morrer como se isso fosse resolvido. Enquanto ela vai deixar de ser beneficiada, né, que a gente sabe o quanto a gente enfrentando com a inspiração do sofrimento, a gente pode, né, ganhar com isso, conhecimento, experiência espiritual, como a gente se fortalece. Então, assim, eu deixo com tanto pesar saber que, além dela, né, tanta gente que a gente não imagina, planeja isso, né, para a vida, tem medo de sofrer e acha que pode, né, dirigir-se a uma clínica, e as Suíça já tem, ela até que tem, né, não sei qual país da América Central, que ela já sabe que é possível fazer. Nossa, ela já planeja isso. Eu falei, meu Deus, né, como ajudar a pessoa numa situação dessa? Né? Planejar um suicídio para um futuro que ela nem sabe, né, o que a aguarda, né? Eu, particularmente, teria muita dificuldade em abordar uma pessoa dessa. Porque a gente trabalhar a ideia do suicídio, e quem não tem a noção da reencarnação, da imortalidade da alma, a gente falta argumentos racionais. Quando a gente fala em dar valor à vida, por quê? Por quê? Na vida olha, eu sou infeliz, nada me dá graça. Viver por quê? O que é que a gente vai dizer para uma pessoa? Nós espíritas temos motivos muito substanciais, conforme eu mostrei no primeiro slide, certo? A gente tem o suporte doutrinário para poder trabalhar essa ideia. Mas se a pessoa não crê nesses princípios, eu não sei como a gente chega numa pessoa dessa. Eu confesso, eu, por exemplo, se fosse padre e alguém viesse me falar que vai morrer, eu não sabia dizer. Pode ser o quê? A minha vida não é droga. Se morrer, viver para sofrer. O que você vai dizer para uma pessoa que não acredita em nada?
Então, daí a importância da gente trabalhar no sentido de esclarecer as pessoas. Tudo que envolve esse cara, né? A questão do sofrimento daqueles que o amam é um argumento que a gente pode trabalhar, né? Mas há pessoas que acham que ninguém que ama, ninguém que importa, né? Há pessoas que estão tão mal que não se preocupam com o sentimento de alguém que, porventura, poderia amar. Realmente, a gente fica meio sem saber o que fazer. Eu realmente não sei trabalhar esse tema, senão com o espiritismo. Não, sim, muito determinada, decidida já, né? E fazer isso. E a gente ficou, sem argumento mesmo, Eu não tenho. Apertou. e se tudo foi ficando até uma certa animosidade, visivelmente por medo do futuro que pode trazer um sofrimento. Então, já define antes. Aí a gente acaba numa situação que não é uma situação politicamente correta, mas que é aquela de deixar ele viver a experiência. Divaldo, uma vez, ele contou que ele estava, por exemplo, uma mocinha, que tinha tentado se matar, e nada que ele falava fazia a moça mudar de opinião. Ele só começou a sofrer. Ele começou a sofrer, não dormia, ficava com a moça ia se matar, a Joana apareceu, ele falou, se alguém resolvesse Deus, deixa. Pois é, vai ser você que vai decidir. Se ela decidir que vai se matar, mas não você fazer. Você está fazendo o que é possível. A gente vai ficando mais velho. Eu hoje penso um pouco diferente desse particular. Sabe? Como os filhos da gente nunca fazem o que a gente vê. Eles fazem montagem. Quando pede opinião, pede para fazer o contrário. Muitas vezes, na parede, vai que Deus isso. Porque, às vezes, precisa viver uma experiência para depois voltar e dar a fé. É igual doente. Assim, quando eu era jovem, para quem não queria tratar, eu ficava sofrendo com aquilo. Cuidava com a família. Agora não quero, não. Vamos ver o que vai acontecer. Pouco tempo depois ele volta, eu estou resolvido. Deixa sentir um pouco de amor. Infelizmente, não é isso. Né? Às vezes, tem que viver aquela experiência para aprender através da dor. Uma hora Uma dificuldade, assim, dentro até da proposta do seminário, a gente conhece até um rapaz conhecido nosso, que e a gente sabe que, eu sei que ele não é espírita. Então, essa dificuldade, assim, é um conhecido, não tem muita liberdade, mas você vê que ele até, assim, pelo jeito dele, conseguiu trabalhar bem essa situação, dentro do possível, já tem mais tempo, tem anos e tal. É uma pessoa, você não fala que ele teve um problema com o filho do jeito que ele teve. Mas com esse exemplo dele, meu pensamento, assim, às vezes, tendo essa proposta que é o que falar para o familiar, principalmente o familiar que não tem o conhecimento que a gente tem. Eu acho que vai um pouco de encontro com o que você acabou de falar, desse caso que a gente vivenciou. Porque para a gente abordar esses temas, para a gente é super natural e confortador, né? Ajuda demais, por exemplo, se algum de nós aqui tiver um parente que se suicida, a gente vai ter força, apesar de ser doído, doloroso, mas com o entendimento que a gente tem, fica mais fácil. Para uma pessoa que não tem esse entendimento, o que falar mesmo para ela, né? Porque senão você começa a ter que dar meio, pelo menos um mini curso básico, rápido, de espiritismo para a pessoa. Senão ela não vai entender. Né? É um pouco dessa... Eu tenho um pouco dessa... Eu acho, Léo, a gente deve dar para as pessoas que a gente tem de melhor. O que a gente tem de melhor é o conhecimento. Ela vai fazer o conhecimento é com ela. Eu acho que numa situação como essa, a gente tem que dizer tudo que a gente tem. Olha, como espírito, eu entendo isso. A, B, C, D. E coloca aqui. Ela vai te ouvir. Pode não aceitar, ela vai ouvir. Vai ouvir, vai meditar, vai pensar. Quem sabe lá para frente, alguma coisa vai mudar. Eu acho que a gente não pode deixar de dar essa informação.
A gente não pode deixar de passar essa informação. Você deve se lembrar de um caso de Humberto Campos, dois amigos, um espírita e o outro que não era. Morre, depois morre, como se encontra no mundo espiritual. Aquele que não é espírito, diz, você sabia disso? Você nunca me falou. Você nunca me falou. Você não me falou, você sabe. Então, eu acho que sim, vamos falar. Às vezes, particular, por questão aí, eu pensava em meditar. Às vezes, eu não gosto de certas coisas que a gente fala. Mas se nos procura, pede a opinião, eu acho importante pedir opinião, né? Porque se não pede, a gente invade o espaço das nossas concepções, eu penso que é indelicado. Né? Quando pede a opinião, o que você acha, o que você me diz? Eu acho que a gente tem que dizer. Deixa a coisa rolar. Assim, Assim, eu quero saber se, porque a gente fica sabendo de pessoas que fumam e que tem problema de pulmão e que não para de fumar, e a gente vê falar que essas pessoas eles estão suicidando aos poucos. Eu queria saber se isso tem a ver mesmo, quando a pessoa rejeita tirar o vício, continua. Todo mundo sabe que determinadas atitudes comportamentais, elas se acompanham ou seguem ou podem precipitar determinadas enfermidades, até a morte precoce. Né? Isso é um fato. O problema todo é o seguinte, ninguém muda ninguém. É ilusão. A gente acreditar. A vida inteira, meu pai sempre gostou de uma cachaçinha. E minha mãe de cigarro. Sempre um implicando com o outro. Quando saiu uma notícia no jornal, o malefício do cigarro, meu pai pegado. Tá? Quando saiu uma coisa, o problema da cachaça, minha mãe pegada. 50 anos, um implicando com o outro. Resultado, meu pai morreu tomando aquela cachaça. E minha mãe ainda até hoje. Então, essas coisas, embora a gente seja bem intencionado em falar, elas dão pouquíssimo resultado. Né? Eu acho que isso aí é viver a experiência, se solicitar a opinião, dar o parecer, mas não fazer disso um cavalo de batalha na vida dele. Porque se a gente faz um cavalo de batalha mudar o outro, a gente não vai mudar ele, nem a gente vai continuar sendo implicante, que ele tem enjoado, né? Criando problemas de relacionamento. Mas aí, eu quero perguntar, a pessoa está se suicidando por quê? Foi a colocação feita lá no início. Isso chama suicídio inconsciente. É uma forma de apressar a hora da morte. Mas não tem o caráter de suicídio como nós estamos estudando. Porque a intenção de quem fuma não é morrer. A intenção de quem fuma é ter prazer. Todos esses vícios dão prazer. Por isso que ninguém lá, que é gostoso. Ah, fumar, beber, comer, é gostoso, é bom, prazeroso, dá prazer. Ele não quer abrir mão desse prazer. Mas ele não faz isso para morrer, certo? Então, a intenção não é morrer, embora ele possa, muitas vezes, precipitar. Né? Eu tive isso na minha família, com uma irmã, que eu fui ao médico com ela e a médica foi com ela. Dona Maria de Luz, se ela continuar com o nome do jeito que está, a senhora vai. A senhora, ela pegou, a nova me tirou a médica para baixo e falava, mas eu não sei o que está bom. Eu deveria morrer. A médica pegou e falou assim: o problema não é a senhora morrer. O problema é que ela vai sofrer. E que aconteceu mesmo. Ela sofreu muito. Eu falo isso também. Vai dar trabalho para os outros. Até em cima de uma cama e dar trabalho para os outros. Né?
Ricardo, no trabalho que eu faço, então, assim, tem muita gente que às vezes tem liberdade de falar comigo, às vezes até coisas pessoais. E às vezes vocês contam coisas da vida dele que, sabe, aquela pessoa que está acontecendo, está ruim para ele. Tá. Então, assim, o senhor acha que existe um início para isso, né? Para o cara estar caminhando para aquele quadro depressivo? Existe um sintoma, poxa, esse cara está caminhando para o suicídio, está em depressão, porque muitas vezes a gente quer estar várias pessoas a gente vê, amizade que a gente tem, aquela abertura que a gente escolheu, e às vezes a gente não sabe o que falar. Muitas vezes eu pergunto assim, você acredita no sentido? Então, às vezes, você quer oferecer um livro ou indicar alguma casa para aquele cliente, né? Então, assim, mas existe, aí tem aquele outro ponto, né, que pessoas que não acreditam, no livro, né? Mas é que, às vezes, você quer ajudar de alguma forma e você fica preocupado com esse cara, preocupado de depressão e alguns chegam a tirar a própria vida, né? Eu acho que existe uma proximidade, tem como perceber isso. A inclinação ao suicídio é algo que se mostra durante a vida da pessoa. Quase nunca o suicídio é uma condição que se dá naquele momento, sem algo prévio que leva. Os estudos mostram, inclusive, que pessoas que se matam tiveram durante a vida, sofreram mais acidentes, se machucaram mais, como se já existisse nessa alma uma propensão para isso. Muitos começam com conversas estranhas, ou certas atitudes contra uma arma, fazem mudança de testamento. Começam com frases, vocês vão ficar muito tempo, ou vai ser o último Natal com a família. Algumas conversas que despertam a atenção. Ao contrário do que você acreditava no passado, quem diz que vai se matar é alguém que inspira muito cuidado. Porque tinha esse chavão. Ele vai se matar, se mata, no que eu falo. Não é assim. A maior parte das pessoas que se matam, elas dizem, elas sinalizam, diretamente ou indiretamente. E sempre que a gente detectar isso em alguém, tem que mobilizar os recursos, que são os recursos da saúde mental. Suicídio não é coisa para amador. Não é coisa para ser espírita nem para amigo. Suicídio é muito sério. Precisa de ter toda uma estrutura de suporte. Precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, precisa de um assistente social, precisa de um suporte em torno dele. O amigo vai dar a amizade, né? O parente vai dar o acolhimento, o ouvir, o sugerir coisas boas, o propor frequência a determinados ambientes, o sugerir leitura, tudo isso a gente pode e deve fazer, e é importante. Mas não acreditar que nós vamos resolver isso. Eu já falei muito isso, gente, vocês não acreditem que vocês vão resolver o problema de suicídio sem espírito. Não fique com alguém com tendência ao suicídio. Vai dar o apoio, mas não pode ficar só. Tem que ter um suporte, porque se matam mesmo, né? Então, a sua parte é ouvir, acolher, aconselhar, mas acionar alguém da família, olha, eu faço fulano, isso, quatro, deve tomar as providências, e de imediato, médico, psicólogo, todo o suporte necessário. Certo? Você? Falar. Foi um pouco do que o rapaz falou, dos adolescentes, né? A gente tem 2 meses que nós, nossos pais, de 15 anos, né? Esse pouco de clínica, outros estudantes, muito tempo sem nada, né? E imaginaram que ela cometeria um suicídio e ela cometeu. O adolescente também, para o plano espiritual, ele também entra como aquele que foi argumentado por obsessão,
que também com transtorno mental, ele vai ser tratado de uma forma atenuada, né? Porque o adolescente, a gente sabe que em cada adolescente é considerado imaturo, né? Ainda não pode ser ocupado de possibilidade, então, espiritualmente também ele não estaria, né? Quanto ato de impetuosidade, a maioria, né? Alguns podem até ter quadro de depressão, né? Mas alguns casos, ou pelo menos os pais não sabiam, né? Tem algo que traz que um papel comum, né? Que os adolescentes já não vida, esconder corpos. Isso a gente fica pensando, né? Se é uma tendência no budismo ou é realmente o que muitos adolescentes querem mesmo? Você realizar, né? E sabe também que se é aquele momento onde estou satisfeito com uma coisa, vou cortar, mas não tinha essa intenção de todo mundo morrer. Alguns acho que entram nesse quadro. E outros não, né? Comportamentalmente para fundar. O adolescente, então, entraria nesses casos mais adequados, tá? Seria recebido, em que ele não tinha essa maturidade, essa orientação ainda. Não sabia o que inicia esse gol de modificação espiritual, né? Outra coisa que eu queria comentar, que não sei se cabe, é a questão da eutanásia. Como é dado isso, né? Considera como suicídio, e se sim, como é que é isso também no plano espiritual, para alguém que está em sofrimento, uma doença, alguma coisa, e resolve antecipar esse necessidade. A eutanásia é uma atitude cometida por terceiro, né? É alguém penalizado com o sofrimento do sujeito e que acelera a hora da morte. Então, a característica da eutanásia é que a atitude não parte do indivíduo providenciado, vem de terceiro. Há situações em que a eutanásia ela é motivada pela solicitação do indivíduo. Caso de Freud. Freud tinha um câncer na boca, e o câncer era muito avançado. Ele pediu ao médico que ele aplicasse uma dose absurda de morfina que levaria a uma parada respiratória. O médico, a doença da própria filha, também concordou, aplicou. Então, houve um processo de eutanásia e suicídio. Certo? As duas coisas. E a eutanásia em si mesmo é uma ação que vem de terceiro, não do indivíduo. Quando ele participa e solicita, a gente tem as duas coisas. Né? No caso do suicídio assistido, é exatamente isso. A eutanásia, tecnicamente a eutanásia, porque alguém age através de medidas físicas ou químicas, precipitando a morte, só que solicitada pelo sujeito. Então, a gente tem as duas funções. Certo? Doutor, o senhor disse sobre o trabalho tem inerente a todos nós, né? Nós temos aqui para poder, hoje nós vamos poder no meio do trabalho. Em determinado momento, você falou sobre a caridade, a fé e a esperança, né? E o suicídio não escolhe a pessoa sem fé, não escolhe a pessoa com uma condição social tal. E, na maioria das vezes, a gente percebe, que o senhor enfatizou isso aqui, na minha percepção, e a esperança tem que ser uma característica da pessoa, tem que ser a esperança, não. E nesse momento, né, que passa o planeta, esse momento de pandemia, pós-pandemia, né, muitos de nós estamos abalados, né, estamos aprendendo a viver, né? Nós temos a tecnologia hoje, que a gente já descobriu que é uma coisa muito boa, né? Tem gente em casa aqui assistindo a gente, mas, por um outro lado, a gente às vezes fica muito restrito a um mundo muito pequeno, né? Então, a gente tem o amor, a gente tem aquela vontade de fazer a caridade, não só com os outros, nós conosco mesmo. Nós temos a fé e, às vezes, falta a esperança, falta uma coisa mais concreta, digamos assim. Uma coisa, a gente acredita no hoje, não agora, mas né, eu fiquei pensando, né, todas essas pessoas aqui, o senhor se dispôs a gente hoje a falar para a gente esse tema, é uma esperança. O senhor trazia uma mensagem. Nós que estamos aqui, temos a esperança que aprendamos alguma coisa para poder
continuar com a nossa parte na obra da criação. Uma coisa até que uma opinião talvez para nós, como o Wilson, está racionalizando esses 3 pontos. A caridade, principalmente a esperança. Cada subverso está mais importante. Eu conheci um padre, eu conheci ele numa felicidade, que era o Leopoldo General Collor, se internou para desintoxicar. E eu conversei com ele na época, eu era plantonista, e ele conhecia o Chico. E um dia ele me disse assim: olha, cara, a igreja fala muito na importância. Eu acho a esperança mais importante do que a fé. Ele me disse. E ele disse assim: olha, eu já li cartas que os suicídios deixaram para os pais. Na carta eles dizem assim: que Deus me abençoe, que Deus me perdoe. Sim. É isso? O que não tem. É exatamente isso. A esperança é um sentimento, né? Ele é um sentimento, é uma força da alma, né? É um dos pilares da alma que faz com que o indivíduo crie expectativa. Ele gera expectativa. Às vezes, até meio infundada, né? Às vezes, ela até meio fantasiosa, meio ingênua, mas alimenta. Eu me lembro de uma senhorinha que eu atendi uma vez no sul, quase 90 anos, uma artrose no joelho. Eu passei um remedinho para ela e falei assim: ó, só vai tomando. Quando ela leu na receita que estava contigo, ela falou: você acha que eu vou tomar isso o vida inteiro? Tomar um remédio a vida inteira, agora ela fica assim. Por quê? Na cabeça dela, no momento, né? Teve uma outra também muito engraçada. Essa era uma paciente consultória, ela estava comigo há mais de 20 anos. E já foi consultar com a filha, já também para perto, não. Terminou a consulta, ela virou primeiro, autoridade. Eu não sei como ele ainda tem. Eu já com o senhor há mais de 20 anos, ele pegou o senhor não me curou. A gente quer a cura. A esperança faz. Cura, minha gente, só no final. Cura só. Tem uma amiga que é fisioterapeuta, né, e ela me fala: Ricardo, tratar dos seus dentes é muito difícil. Porque todo dia eu pergunto como é que eles estão, eles nunca estão bem. Eu falo: não, tudo é sul, está fazendo a pergunta na hora errada. Eu tenho que perguntar todo dia. Deixando pergunta no final do tratamento. Depois de 3 meses, porque cura só no final. Nós, melhora uma coisa, aparece outra. Gente, não pode nos iludir. Melhorou a coluna, aí apareceu uma hipertensão, melhorou a hipertensão, um porão tocando. Né? Isso é próprio, porque nós somos espíritos em construção. Então, a gente, quando a gente entende isso, que a cura é só no final, a gente tem que gerar uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Mas não vai se resolver. Certo? Não vai se resolver. Tem outras coisas virão. Mas a esperança faz com que a gente tenha uma atitude mental otimista naquela situação. O problema é aquilo. Né? Não conta a hipertensão que eu vou ter daqui a 10 anos. Não interessa. O meu problema é a dor da coluna que eu estou tendo hoje. Né? Então, a esperança faz com que a gente lide com os obstáculos de uma forma diferente. A desesperança faz a pessoa, ela se entrega. Ela é uma pessoa que se acomoda. Ela é uma pessoa que não se motiva a lutar contra a adversidade. Então, a esperança, que também é chamada de fé no futuro, é exatamente essa expectativa. E olha só, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual a medida da felicidade possível do homem na Terra, são 922, não é dada a resposta. Foi 3. Felicidade possível no homem da Terra, ela depende de 3 coisas. Primeiro, a satisfação das necessidades materiais. Segundo, consciência tranquila. Terceiro, é o futuro de esperança. O futuro é a esperança. É a expectativa de algo que virá. Então, a construção da esperança em nós é algo fundamental. Descobrir coisas novas para enriquecer a nossa. Eu gosto muito de um exemplo de um poeta brasileiro, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tinha 18 anos, era de uma família muito rica, em Recife. Veio fazer arquitetura no Rio. Sonho de ser arquiteto. E logo no começo do curso, com 18 anos, contraiu uma tuberculose, numa época, a tuberculose não tinha tratamento. Mas a família tinha recurso. E foi ver tratar em Juiz de Fora, Campos, Petrópolis. Foi em Clatavela, na Suíça,
consultou com o maior fisiologista do mundo. O cidadão examinou e no final chamou, ó, pai, mãe, e disse, olha, as lesões que você tem, irmão, são incompatíveis com a vida. Volte para casa e você vai morrer. Ele voltou para casa e resolveu esperar a morte lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. A morte não veio, ele morreu com 82 anos, se tornou um dos 4 maiores poetas da nossa literatura. Isso é a reconstrução. É o acreditar que vai passar. Há um fato também, muito significativo, um fato real, que aconteceu com um médico na cidade de Tours. Exatamente no ano em que enfrentaram o choro anticristão. Os mais antigos se lembram do Krupp, ou difteria, a doença que matava. Matava muitas crianças. Hoje, infelizmente, a vacina praticamente acabou com o Krupp. O Krupp pegava crianças e a bactéria ela ia criando uma inflamação e a criança morria por asfixia, era uma morte horrível. No ano de 1872, por aí, 1873, um médico em Tours viu a filhinha dele acometida de difteria, no caso muito grave. A criança estava evoluindo para a morte, sofrendo muito, e ele tentou, tudo que podia. Mandou telegrama para Londres, para Paris, o que vocês têm de difteria? O que tem de novidade? Antibiótico não existia. E eles diziam, ó, temos pesquisas, por enquanto só pesquisas, mas de concreto nada. E a coisa gravando, certa madrugada, e não aguentou mais, deu sofrimento da filha, depois 10 ml de morfina, e a criança veio a falecer. O porquinho foi colocado na sala, os familiares chegaram. Nas primeiras horas da manhã, rapaz dos Correios chegou, doutor, um telegrama para o senhor, urgente, é do Instituto Pasteur de Paris. Ele toma o telegrama e fala, doutor, já atende. Colocamos na estação ferroviária. Chegará ainda hoje em Tours, agora. Ia matar a gente em algumas horas. Então, a esperança é essa força que faz a gente acreditar, a gente tentar avançar, a gente ter uma expectativa. Não entregar causa, não dar para né? Posso falar uma coisa? Claro. Aquele que tem uma música de vestido, aquele que eu fizer, que fica todo precisando, no final, as mulheres vão para o campo de concentração enquanto os homens estão em todo lugar. Já estão acabando a guerra. E as mulheres ficaram desesperadas para falar uma desespero. Aí a secretária elétrica, as mulheres e as filhas, e não tinha ninguém. Aí o rapaz, antes dele chegar, o rapaz da vida real deles. Aí, antes dele chegar, uma foi para ter televisão. Aí ela não segurou, falou. Tem esperança. Livros podem dar sua vida. E a esperança é um pouco mais é coisa maravilhosa da vida, entendeu? Né? Doutor, sobre as pessoas que vão morrer, né, por doenças, tem uma palestra do doutor 10 anos de fundo, lá no Rio, né? Fala sobre a saúde da alma. E tem uma fala dele, eu ouvi essa palestra diversas vezes, até entender o que ele está falando, né? Ele disse que muitos pacientes dele morreram curados. Né? Eu achei, até entender bacana, é muito paciente, porque a gente quer curar o corpo, a gente não quer sofrer, né? E às vezes esse sofrimento, né, que é passageiro, e vai passar, porque senão, se não tivesse tudo isso, nós não estaríamos, né? Nós temos que administrar, ter resiliência para falar dos senhores também, né? Para poder superar. Lição aprendida. Né? Pode eu curar. Lição aprendida. Então, oi? Só complementando a pergunta da amiga aqui atrás, eu não entendi a primeira parte da pergunta dela, porque eu fiquei realmente também com dúvida, assim, não sei se foi o que você perguntou, não sei se você falou um pouco, mas a repercussão, como é que é? Eu sei que tem regra, como é que você veria essa criança de 8 anos, 7 anos, 12, nessa faixa etária aqui, e particular em suicídio e efetivo em suicídio. Como é que é esse atendimento realmente a mudança, a responsabilidade, né? Teve a vontade, foi, fez, e
concretizou. Realmente é uma dúvida interessante. A gente lê no Livro dos Espíritos, você vai lembrar, quando Kardec coloca as duas variantes que respondem por culpabilidade, qualquer ato, é a intenção do conhecimento. Né? Quanto maior o conhecimento e a intenção, maior a culpabilidade. Quanto menor a culpabilidade. Certo? Uma mocinha que vive no norte do país, abandonada pelos pais, muito pobre, que engravida o namorado manda abortar e aborta, comete uma falta X. Uma jovem de uma família espírita, os pais apoiam, o namorado diz, vou assumir o filho, e aborta, a falta é a mesma, a culpabilidade é talvez 3x. Tá certo? Está muito claro para nós. Então, a criança e o adolescente, eles estão num processo de formação mental que não se estabeleceu ainda toda a questão do juízo, que é uma das conquistas mais tardias do cérebro. Não está completo, não está pronto. Pouca gente sabe, o córtex pré-frontal, que é essa região mais nobre do cérebro, responsável pelo juízo, pelo amadurecimento, pelos valores éticos, só amadurece aos 30 anos. Aos 30 anos. Quando alguém pergunta assim, por que Jesus aos 30? Eu acho que é porque ele está esperando o cérebro na sua plenitude. Esse 30 anos tem muito a ver. Buda foi com 30, Paulo foi com 30, Jesus foi com 30. Há uma região do pré-frontal que só aos 30 anos ela está madura, completa. Então, nós temos que considerar criança e adolescente como um cérebro de informação. Então, a questão do conhecimento, talvez até mesmo da intenção, não está ainda totalmente configurada nessa alma. Porque o cérebro, ele ainda está em processo de desenvolvimento. O espírito encarnado está sob a influência da matéria, sem discutir. Né? Então, eu considero, concordo, que há grandes atenuantes. Isso deve ser examinado como um capítulo à parte no campo do suicídio. Senhor Ricardo, diante desse quadro tão grave, suicídio, né? Esse processo, essa maneira, né? Atingida aí da criança ao adulto, né? O que o senhor diria para nós, assim, o que nós poderíamos fazer para melhorar um pouco mais a situação, além de que já temos com a doutrina espírita, com os profissionais, eu acho que a gente poderia auxiliar um pouquinho mais nessa situação tão agravante do mundo. Eu penso que é a gente dedicar mais tempo à construção espiritual. Nossa e do mundo. Né? Quando Kardec perguntou aos espíritos qual é o objetivo da encarnação, ele disse que são dois. Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento coletivo. Fazer a nossa parte na obra da criação. Eu acho que viver intensamente é viver socialmente. É participar das coisas. É interagir com o universo. O processo de transformação moral, ele começa por nós, mas ele precisa sair de nós. Então, é o que nós fazemos com a gente e com o outro. Quando Jesus percebeu que os discípulos já tinham uma base de conhecimento para começar, ele reuniu-os em duplas. E disse o quê? Ide e pregai. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Ide. Quando ele percebeu que já tinha alguma coisa a oferecer, ide. Vá. Então, eu acho que é a gente se envolver mais. A gente ser uma pessoa mais solícita, mais próxima do que necessita. Atividades sociais, atividades espíritas, ONGs, movimentos em prol da coletividade. Eu acho que a nossa ação no mundo é que deve ser e pode ser intensificada. Fazer o que nos compete. Certo? Oi? O senhor falou muito da esperança. E nós vivemos a história da humanidade, ainda estamos nele, em alguns aspectos, na qual as pessoas descobriram que a morte está muito perto. Porque elas vivenciaram isso. Tenta para casa, os seus vizinhos, os seus amigos. Então, foi toda
digamos que o véu da ingenuidade foi arrancado de todos. Alguns reagiram muito mal, outros já melhoraram, e outros continuam reagindo muito mal, porque a tal da esperança foi para algum lugar e ainda não voltou. E aí? Porque, assim, é uma comoção, uma coisa muito louca que a gente viveu e ainda está vivendo. Parece coisa de filme de ficção científica. E aí, onde eu vou buscar isso? A dor que nos alcança é nossa. Porque é a nossa dor que dói mais. Então, a gente vive a experiência que é nossa. Você colocou uma realidade, é isso mesmo. O que nós estamos vivendo, é o que nós vivemos que nos marca. Mas vamos procurar ter uma visão mais abrangente da nossa. Volte 100 anos no tempo. Imagine uma pessoa vivendo entre 1920 e 1950. Em 1914, ela viveu a Primeira Guerra Mundial. Morreu mais de 30 milhões de pessoas. Terminou a Primeira Guerra, veio uma pandemia, a gripe espanhola, que matou mais gente que a Covid. Terminou a pandemia da gripe espanhola, veio a crise de 30, que gerou desemprego avassalador no mundo. Estava recuperando a gripe de 30, e a Segunda Guerra Mundial, que matou aí mais de 50 milhões de pessoas. A gente acha que o nosso problema é sempre o morte. Imagine uma pessoa que viveu nessa época. Viver experiências difíceis é própria da reencarnação. Hoje é a pandemia, amanhã será um terremoto, logo depois será um governo ruim, mais para frente será um desemprego, uma queda econômica. Isso é próprio de um mundo que chama provas e expiações. Esse mundo, diz o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai se deparar com duas coisas, dois problemas. A inclemência do meio, pandemia, desemprego, chuvas, terremotos, e a perversidade dos seus habitantes. Perversidade. Então, nós vamos enfrentar isso sempre. Quando a gente estiver encarnado no planeta de própria expressão, nós vamos enfrentar isso sempre. Por quê? Porque é só isso que vai criar um meio de cultura para a gente viver essa experiência que a gente precisa. Então, o sofrimento é real, o sofrimento que nos atinge é nosso, a dor dói, mas vamos alargar o pensamento. Outros já passaram por isso, em situações muito piores, se nós vamos voltar a viver isso. Se não nessa encarnação em outra. Até que a gente adquira méritos para não reencarnar mais na Terra. Isso é o que Kardec falava. Hoje a coisa mudou, né? Hoje é continuar na Terra. Com essa história de regeneração, antes, na época de Kardec, a gente tinha que evoluir para sair da Terra. Agora a gente tem que evoluir para ficar na Terra. Então, a coisa mudou. Eu prefiro com Allan Kardec, evoluir para não voltar na Terra. Quero saber do ponto de regeneração. Quero para outro planeta. Uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente lembrar, que hoje a gente está vivendo, né, essa fase completamente tecnológica, todo mundo com o celular na mão, com acesso às informações simultâneas que acontece no mundo inteiro. Então, de certa forma, a nossa dor, ela é uma dor que abrange a dor de todo mundo, né, entre aspas. Quem vivia, né, nesse período, né, entre as guerras, e vivia a vida dele, dia a dia, e muitas vezes nem se dava conta. Então, acho que era menos angustiante, né? A gente vive, né, essa dor coletiva que acontece, né, do outro lado. A gente também, né, é mais sensibilizado pela doutrina, que nos estimula, né, a desejar o bem, a ter empatia, né, com o próximo. Isso faz com que a gente sofra. Por quem está lá na Ucrânia, passada pela guerra, né, pela floresta que está queimando na Amazônia, e a gente está sofrendo. Eu, particularmente, assim, dou um depoimento pessoal, eu sofro horrores, as notícias todas que eu tenho acesso, me dói profundamente. E às vezes a gente não fica sabendo, a gente fica aqui no nosso dia a dia, agora, no nosso café, vai, do espírito, faz a coisa.
Nossa, a tua hoje é muito universal também. É bom e é ruim. É diferente. É. Alguém mais? Mas você está com vergonha. Só falta você, eu acho que só falta você. Todos já falaram. Para você, Dai. Eu queria falar sobre assim, a esquizofrenia é de família ou é espiritual? Não, esquizofrenia. A esquizofrenia, ela é uma doença do espírito que se manifesta através do corpo. Há alterações na química do cérebro. O tratamento com medicamentos melhora muito. Hoje, determinados medicamentos, a pessoa tem uma vida praticamente normal. Mas a causa da lesão no cérebro, ela vem do espírito. Existe uma tendência familiar. E a gente espírita acredita que são espíritos afins. Espíritos que já trazem essa tendência. E ao trazer essa tendência, eles selecionam determinados genes e vão construir um cérebro predisposto a essa enfermidade. Então, há questões espirituais, há questões familiares e há questões físicas. Certo? Há vários fatores implicados aí. Porque lá em casa eu tenho meu marido que é esquizofrênico, meu cunhado que agora é enteada. Isso é um dado realmente estatístico, está descrito nos livros, essa tendência familiar. Para Allan Kardec, são espíritos afins. Espíritos que já trazem essa dificuldade, que estão vivenciando junto uma nova. Para a biologia, genes. Se possuem genes parecidos, vão construir um cérebro, etc. Eu acho que as duas coisas existem. Uma coisa não exclui a outra. Aí me pergunta assim, eu fico se perguntando por que que eu estou assim, no meio deles, construir essa família com eles, assim, desse jeito. Aí eu fico me perguntando, será que é uma prova minha? Ou miss, né? Pode ser, você pode ter solicitado para ajudá-los. Né? Amigos, alguém mais? Eu compro, só para participar da peça. Gostei. Seminário assim vale a pena, né? Você sentiu que eles iam falar bastante? Não, eu não senti, não. Acho que não. Devia ficar só ouvindo. Alguém mais, gente? Última pergunta?